Evangelho, quinta-feira antes da Epifania do Senhor, hoje, memória de São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus vieram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem um profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira antes da Epifania do Senhor, hoje memória obrigatória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira que antecede a Epifania do Senhor, segundo dia do ano, celebramos a memória desses dois grandes amigos e doutores da Igreja, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. E recebemos, como texto do Santo Evangelho, o testemunho de São João Batista, contado pelo evangelista São João. A Santa Liturgia nos leva ao primeiro capítulo, onde João, discípulo de João Batista, irá contar-nos o testemunho que o seu mestre lhe deu no período em que o estava seguindo, perto da vinda do Senhor e do início do seu caminho como apóstolo, do início do seu chamado vocacional feito por Jesus e respondido prontamente por ele. O testemunho que São João nos traz a respeito de São João Batista nos ajuda a compreender que João Batista era mesmo aquele que veio para preparar a vinda do Senhor. Todo o testemunho de João Batista tem centralidade sobre nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante como os fariseus e os mestres da lei, ou seja, os enviados de Jerusalém, focam diretamente sobre a pessoa de João e as palavras que ele irá declarar a seu próprio respeito. Porém, sem pestanejar e com grandíssima clareza, São João, em todo o seu falar, coloca o foco e a centralidade em nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, aquele que nasceu para ser a voz no deserto, tem como tesouro do seu coração e significado de sua vida a palavra, o Verbo. Aquele que é a voz ama o Verbo. Aquele que é a voz deseja o Verbo. Aquele que clama no deserto aponta na direção daquele que o precede na história. Ele que não é digno de desamarrar as sandálias do Senhor, se inclina diante desse Senhor
para anunciá-lo no meio dos homens. O testemunho de João Batista para nós é uma grande referência de vida. Como assim, Padre Fábio? O que tem João a falar de si próprio, senão Cristo? Todo o falar a seu próprio respeito leva a Cristo, evidencia Cristo, anuncia Cristo. E eu e você, o que nós temos para falar de nós mesmos? Anuncia Cristo, leva a Cristo, evidencia Cristo, como o testemunho de João. Nós que fomos alcançados por todos os méritos da graça desse Senhor, aquele que era a voz que clamava no deserto, que teve a plenitude do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe, ao falar de si, nenhuma palavra sai de sua boca sem que faça referência a Cristo, que leve a Ele e que encontre o seu significado final nele. Mas e o que nós temos para falar da nossa vida? Nós que fomos resgatados pelo sangue redentor do Cordeiro imolado, nós que por meio do Messias e Senhor nosso fomos salvos, nós que recebemos o Espírito Santo no sacramento do batismo e fomos, durante a nossa inteira vida, nutridos com o corpo e sangue do Senhor, a fim de permanecermos na plenitude do Espírito que recebemos, e nós, à nossa vez, ao nosso tempo, o que temos para falar de nós mesmos, o falamos como João fala, porque a nossa vida, agora, pelo sangue redentor de Cristo, pertence a Ele, pois afinal, Ele é o nosso Salvador. Pagou o preço do nosso resgate e nos restituiu a vida para que possamos entrar no reino dos céus e não nos cobrou por isso. Gratuitamente se ofereceu pela nossa salvação, para que possamos viver a vida que o próprio Senhor, desde toda a eternidade, desejou para nós. Por amor se sacrificou, por amor nos espera, por amor nos sustenta, por amor nos conduz, por amor quer permanecer conosco até o fim. E diante desse Senhor, o que temos nós a falarmos na preparação para a Epifania do Senhor, como nós vamos manifestar esta verdade ao mundo a partir daquilo que Deus fez em nossas vidas. Tudo que fez na vida de João Batista permaneceu impresso para toda a eternidade. Todo o seu falar e a sua vida como anunciador do Messias deixou-nos uma grande herança, pois João e tantos outros discípulos seguiram Cristo. De fato, ele mesmo e todos aqueles a quem ele se dirigiu no cumprimento de sua missão conheceram Cristo, foram a Cristo. A sua vida, sua missão, sua história sempre apontou na direção do Senhor. Pensamos essa graça, queridos irmãos e irmãs, a fim de que tudo em nós e na nossa vida aponte na direção de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos viver e existir para anunciar o Senhor, fazendo-o amado entre os homens, amando-o sobre todas as coisas e vivendo para que o seu amor triunfe sempre no meio de nós, para a honra e glória do seu santíssimo nome, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, e pela intercessão de São João Batista, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.